Hello everyone, how are you? E aí pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais uma aula de língua inglesa. One more class, ok? Hoje a gente vai fazer a revisão de um conteúdo que a gente já viu, certo? Tá chegando o período de prova, tá chegando a época de avaliações, estamos nos aproximando do mês de dezembro, final do ano, então nada melhor do que a gente fazer uma revisão dos conteúdos que a gente já viu lá no primeiro e nesse segundo semestre, ok? Vamos ver algumas expressões que a gente utiliza no dia a dia na nossa sala de aula, algumas expressões da língua inglesa. Vamos fazer a revisão dessas expressões? A primeira já está aí na tela de vocês. Quando a gente não sabe, quando a gente não sabe alguma palavra em inglês e a gente quer perguntar ao nosso professor, professor, como é que se diz tal coisa em inglês? A gente vai utilizar essa expressão aí, olha. Como se diz tal palavra em inglês? How do you say taranã in English? Vê só, utilizamos muito essa expressão na sala de aula, quando não sabemos como dizer alguma coisa em inglês. Perguntamos ao professor, como se diz tal coisa em inglês? Para fazer essa pergunta, vamos dizer, how do you say tal coisa in English? Vamos ver na prática? How do you say cola? Ah, professor, não sei como é que se diz cola em inglês. Professor, como é que se diz cola em inglês? Você não vai dizer como se diz cola em inglês. Você vai dizer how do you say cola in English? E o seu professor vai dizer cola in English is glue. Cola in English is glue. Ok? Another example. Outro exemplo. How do you say cinza in English? Ah, eu não sei como é que se diz cinza em inglês. Então você vai dizer How do you say cinza in English? E seu professor vai dizer cinza in English is gray. Vamos praticar? Eu repito daqui do estúdio e vocês repetem aí de casa, ok? How do you say cinza in English? Cinza in English is gray. Aproveitem a oportunidade para praticar a pronúncia do inglês de vocês, ok? Another example. Outro exemplo. How do you say enfermeira in English? Ah, eu não sei como é que se diz enfermeira em inglês. Então você vai dizer o seguinte: How do you say enfermeira in English? Enfermeira in English is nurse. Repitam. Nurse. Enfermeira in English is nurse. Ok. How do you say motorista in English? Não sei como é que se diz motorista em inglês, mas a gente já estudou essa expressão e a gente já estudou os jobs in English, as profissões. Motorista, eu acredito que vocês lembraram aí na hora que apareceu na tela de vocês. Motorista in English is driver. Drive é o verbo dirigir, a gente adiciona aí o R e deixa de ser dirigir e se transforma em motorista. Dirigir em inglês é drive, motorista é driver. How do you say motorista in English? Motorista in English is driver. Ok? How do you say branco in English? Professor, branco, a cor branca. Não sei como é que se diz branco em inglês. Você não vai mais dizer assim, ah, não sei dizer branco em inglês. Você vai dizer, how do you say branco in English? Como se diz branco em inglês? Vamos ver como é que se diz branco em inglês? Foi um dos primeiros assuntos que a gente estudou aqui pelo SEMEC Connect. Foram as cores em inglês. Acredito que foi a segunda aula. Branco in English is white. Branco in English is white. Vamos ler as duas sentenças juntos. Vamos perguntar como é que se diz branco em inglês e vamos responder como é que se diz branco em inglês. How do you say branco in English? Ok, branco in English is white. Branco in English is white. Ok? Next. Para esse slide agora, é muito importante vocês terem assistido a primeira aula que a gente teve aqui pelo canal, que foi a aula do alfabeto. Quando a gente aprende o alfabeto, a gente aprende a soletrar as palavras. Vamos dizer assim, professor, deixa eu voltar aqui no slide para explicar melhor a vocês.
Ah, ok. Aqui. Esse aqui. Quando você diz assim, how do you say branco in English? Aí o professor vai dizer, branco in English é is white. Mas você não sabe escrever white. Aí você vai dizer assim, professor, mas como se escreve white? Como é que se soletra white? Aí o professor vai dizer, agora o que a gente vai aprender. How do you spell? Como se soletra? Se o professor diz que branco em inglês é white, mas você não sabe escrever white, você vai dizer, how do you spell? Como se soletra. Também utilizamos muito essa expressão para perguntar como se soletra uma palavra que não entendemos. Por exemplo, perguntamos ao professor como se diz escola em inglês. E o professor responde, mas não entendemos direito. Então pedimos para ele soletrar como se fala escola em inglês. Então você vai dizer How do you spell escola? E o professor vai dizer para você as letras da palavra escola. E as letras a gente já aprendeu na nossa primeira aula. Quando não entendemos o que o professor está explicando, nós podemos utilizar as seguintes expressões. O professor está lá explicando um conteúdo em inglês, mas você não entende, você não está acompanhando, você não entendeu, ou o professor está falando muito rápido, você vai dizer assim, Teacher, você vai dizer professor. Sorry, I don't understand. Desculpe, não estou entendendo. Teacher, sorry, I don't understand. Não estou entendendo. Ou senão você vai dizer que não compreendeu. I don't get it. I don't get it. Aí a gente tem duas expressões para dizer a mesma coisa, que você não entendeu. Mas lembram que a gente já estudou que em inglês existem expressões formais e expressões informais? A primeira expressão ela é uma expressão muito formal. Sorry, desculpe. I don't understand. Eu não estou entendendo. Aí se você dizer assim, I don't get it. Eu não compreendi. Já soa um pouco mais informal, mas mostra que você tem um domínio muito bom da língua inglesa. Então você tanto pode usar sorry, I don't understand, quanto você pode usar I don't get it. Eu não compreendi e desculpe, não estou entendendo, ok? Quando o professor estiver falando muito rápido, podemos dizer Teacher, slowly, please. Professor, devagar, por favor. O professor está lá, parará, 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 falando muito rápido, explicando muito rápido, e você, opa, Teacher, slowly, please. Ou speak slowly, fale devagar. Mas essa expressão aí já está bem resumida. Teacher, slowly, please. Professor, devagar, por favor. Ok? Para pedirmos algo emprestado em inglês, a gente já aprendeu em uma aula aqui do canal os objetos escolares em inglês, não aprendeu? E como é que a gente vai pedir um daqueles objetos escolares? Você vai dizer, Can you lend me a... Tarana? Por exemplo, como é que a gente diz caneta em inglês? Caneta é pen. É uma coisa que todo mundo esquece de levar para a escola, não é? É uma pen. Então você vai dizer, Can you lend me a pen? Você poderia me emprestar um ou uma caneta? Ok. Como é que a gente diz livro em inglês? Livro a gente diz book. Can you lend me a book? Você poderia me emprestar um livro? Ok? Quando a gente vai pedir algo emprestado, a gente vai dizer Can you lend me a? E no final, o objeto que a gente quer emprestado. Ok? O professor está sempre solicitando para utilizarmos o livro. Então, ele vai dizer o seguinte, abram o seu livro na página 10, abra o seu livro na página 20, abra o seu livro na página 35, 38, são exemplos. Então, o professor vai dizer o seguinte, Open your book, page 10. Abram seus livros na página 10, ok? Open your book, page 10, page 20, page 24. Ele vai dizer o número da página que você quer que abra o livro. Open your book, page, taranã, e o número da página, ok? Repitam aí. Open your book, page, taranã. Ok, mas se não soubermos que página é aquela,
podemos dizer o seguinte: What is the page? Sorry, perdão, vamos lá de novo. What is the page? Qual é a página? O professor falou, você não estava prestando atenção em qual foi a página que ele falou. Você vai dizer, what is the page? What is the page? Qual a página? Ok? Pessoal, that's all for today. A gente já terminou a nossa revisão de hoje. Thanks for your attention. Obrigado pela atenção de vocês. Stay at home, fique em casa e bye bye. Até a próxima aula.